Então tá, para eu ter um negócio que se sustenta no pós-enchente, já considerando inclusive esse custo da enchente, eu tenho que vender tanto por mês, ou eu tenho que prestar tanto em serviço por mês. Aí eu tenho um negócio que é viável, que é sustentável no médio e longo prazo. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e assumo o comando deste voo. Os gaúchos ainda vivem um período de recuperação econômica depois da maior tragédia climática já vivida por aqui. Ser atingido diretamente ou ter paralisado as atividades por um período reflete até hoje no faturamento. Isso é o que mostra a última pesquisa de monitoramento dos pequenos negócios, feita no mês de julho pelo Sebrae RS. 58% dos entrevistados responderam que equilibrar as finanças é um dos desafios para este momento. Hoje temos um convidado para falar justamente sobre essa dor. Quem conversa com a gente é o Rômulo Moura Teva, analista de produtos financeiros do Sebrae RS. Rômulo, seja bem-vindo mais uma vez ao Plano de Voo. Olá, tudo bem? Satisfação de estar sempre por aqui, né? Sempre bom vir participar. Já pude pedir música pro Fantástico faz um tempão, verdade. Né? Já tô acho na sétima, oitava participação, Mas é muito bom poder estar aqui, compartilhar minhas experiências, minha vivência, esse olhar que o Sebrae tem de apoiar o pequeno negócio e falar de um tema que eu particularmente gosto bastante. Sei que assunto de falar de finanças é chato, empresário não gosta, mas a gente está aqui para também trazer um pouquinho de inspiração, né, sobre o tema para apoiar os negócios. E é necessário, né, Rômulo? Bom, ainda falando sobre esse mapeamento de negócios que é feito pelo Sebrae RS, tem um dado que chama a atenção. No período de maio e junho, 86% dos entrevistados relataram diminuição no faturamento. 10% disseram que não sentiram alterações e 4% registraram aumento. O que a gente pode dizer para eles, Rômulo, para quem sentiu essa redução também, né? E precisa agora retomar esse faturamento ou organizar essas finanças, né? O que a gente pode falar para esses empreendedores? Ver essa redução de faturamento é até natural em virtude de tudo que nós passamos, né? Justamente pelos negócios que ficaram interrompidos, pelas dificuldades de logística, até de acessar alguns materiais, e pela energia que as pessoas estavam colocando em se reestruturar, em apoiar em pessoas que estavam em dificuldade em virtude das enchentes, né? Qual é o ponto importante passado este período e com os negócios sendo retomados? No contexto financeiro, é que a empresa ela tenha clareza da situação que ela está. Muitas empresas, antes mesmo das enchentes, elas já tinham dificuldade de enxergar como que estava o próprio negócio, né? De entender claramente se a sua operação, se as suas vendas, se os seus custos estavam todos organizados de modo que o negócio tivesse sucesso, que o negócio fosse sustentável. Quando vem as enchentes, a gente potencializa essa situação. Então, se uma empresa já estava em dificuldade, não estava enxergando, vem aí as enchentes e jogam uma pá de cal, né? Um balde de água em cima da empresa e piora o cenário, porque houve queda de venda. Então, a primeira dica que eu dou para todas as empresas que se reabriram, estão operando entenda a sua realidade atual. Como que está hoje a sua venda? Então não adianta mais olhar lá como é que estava a minha venda em março. Como é que está a minha venda hoje? Como é que está a minha estrutura de custo hoje? Seja o custo que é o custo esperado, minha estrutura de produto, a minha carga tributária, minhas despesas financeiras com a venda, que é geralmente taxa de cartão, antecipação de cartão, e a minha estrutura de custo tradicional. O meu aluguel, despesa com pessoal, a estrutura, né, água, luz, telefone, contador, marketing, o meu prolabore, né, que é o salário, entender essa dinâmica. É importantíssimo saber disso. Por quê? Porque aqui a gente vê a sustentabilidade do negócio num cenário tradicional, num cenário que não é esse cenário adverso de pós-catástrofe. E aí eu também tenho que entender se eu tive algum tipo de novas dívidas, de novos custos em virtude do pós-enchente, em virtude das enchentes. Como, por exemplo, eu precisei renegociar fornecedores, então eu tenho mais essa despesa que eu preciso vender para pagar. Porque eu tive perdas no meu estoque, eu tive que repor
né? Então eu perdi o produto, não tem mais como vender, mas eu tenho que pagar, né? Se eu tive novos empréstimos, então eu precisei agora ter essa prestação. Então eu vou entender também essas despesas. Com este rol de informações, eu consigo entender como é que é a viabilidade da continuidade do meu negócio. Então essa é a primeira dica que eu dou. E que ferramentas tem para visualizar tudo isso, que é muita informação, né? Principalmente, a minha recomendação é que se use sistema, tá? Por quê? Porque num sistema de computador tem várias plataformas gratuitas na internet, você consegue ter mais agilidade para ter esse olhar, né? Mas, acima de tudo, é ter o controle, sabe, Pedro? Porque a maioria das empresas não tem. Eu costumo sempre dizer, se a empresa tem o controle financeiro, se ela sabe o que ela tem que pagar, o que ela tem que receber, o que ela já pagou, o que ela já recebeu, ela está melhor que 90% das empresas que não têm ou que lançam lá e não olham para isso. Não fazem a parte 2, que é o tema de casa, de avaliar esses dados. Então, eu recomendo que tenha um sistema pela agilidade, mas vale uma planilha Excel, vale até o caderninho. Importante ela ter a clareza. Quanto que eu estou vendendo hoje? Qual é a minha estrutura para vender o produto, os impostos, as comissões, as taxas de cartão? Qual é a minha estrutura operacional tradicional? Custos de ocupação, aluguel ou financiamento imobiliário, custo de pessoal, custos administrativos, né? E custos de marketing e venda. Entender isso e entender agora o novo custo, que é os custos pós-enchente, né? Recolocação de estoque, custos com empréstimos, compras de máquinas e equipamentos. Registrou isso num sistema, num Excel, num caderno, a gente consegue para a parte 2, que é calcular a viabilidade do negócio. Quanto que eu tenho que vender para ser sustentável? Então, essa é a segunda etapa e a segunda dica. Tu, como empresa, tem que ter clareza da tua meta de venda. E não pode ser estimado, é calcular mesmo, é entender estrutura de custo fixo e variável. Tem um cálculo de ponto de equilíbrio, então tem bastante material no portal do Sebrae que ensina facilmente a calcular, é um cálculo bem simples mesmo, e aí você tem clareza. Então tá, para eu ter um negócio que se sustenta no pós-enchente, já considerando inclusive esse custo da enchente, eu tenho que vender tanto por mês, ou eu tenho que prestar tanto em serviço por mês. Aí eu tenho um negócio que é viável, que é sustentável no médio e longo prazo. Se eu ainda não estou nesse número, que ações que eu vou fazer para chegar neste número, né? E é natural, nesse momento, principalmente por ter absorvido custos extraordinários pós-enchente, que talvez tu não esteja ainda nesse número, tu não esteja cumprindo essa meta. Mas agora tu tem clareza. Tu sabe quão longe tu tá da meta e o quanto de dinheiro talvez falte no final do período para ter a tranquilidade de entender, ok, é um ano que talvez eu não feche no azul, mas eu sei o tamanho do vermelho que eu vou fechar e o quanto eu tenho que correr atrás depois. Aí eu tenho clareza se o meu objetivo é alcançável ou não, ou eu estou só insistindo num negócio que já não era viável, ficou menos viável ainda, e colocando o meu patrimônio em risco, o patrimônio da empresa em risco e as relações que isso envolve, né? Muitas vezes até relações familiares, né? Que chegam num nível de estresse em virtude do momento, né? E onde pode estar aquele pulo do gato ali para identificar assim, não, eu posso otimizar aqui, eu posso reduzir custo nisso, se eu reduzir custo nisso é tiro no pé, eu vou acabar perdendo ali na frente. Onde normalmente está esse segredinho aí para o empreendedor identificar e não tomar decisões equivocadas? Bem, sempre temos o risco de tomar decisões equivocadas, né? Mas tu sabe, Pedro, que eu particularmente, não que eu não acredite na dica, na bala de prata, né? Né? Como tu falou, na dica de ouro. Não que eu não acredite, mas eu vejo, e aí são meus 24 anos vivendo pequeno negócio, meus 12 anos vivendo apoio a pequenos negócios, que é muito menos a dica de ouro e muito mais o controle, a constância do controle, porque as pessoas vão abandonando o hábito de fazer o controle financeiro, e o tempo para olhar para esse número e tomar decisão. Eu acho que é muito mais isso do que a dica. Então, se eu posso chamar de dica de ouro, não adianta tu estar só correndo atrás da venda e da receita, que é muito importante, porque se tu não tiver venda e receita, tu não tem um negócio. Mas tu tem que colocar na tua agenda um período da semana ou um período do dia para olhar para os teus números, para tomar a decisão. Porque gestão financeira,
ela não é fim, ela é meio. O papel da gestão financeira é te dar as informações que tu precisa para tomar decisão e mudar o teu marketing vendas, a tua gestão de pessoas, a tua compra, a tua venda. As pessoas, elas buscam a gestão financeira como o resultado final, né? Mas, na verdade, o teu financeiro, o caixa da tua empresa, o resultado da tua empresa no contexto financeiro é só reflexo das decisões que tu tomou. Quando tu comprar mais, tu vai ter um problema de caixa. E foi uma decisão que tu tomou, comprar mais do que tu precisava. Quando tu contrata uma equipe maior que tu precisa, quando tu demite uma equipe, quando tu faz uma campanha de marketing, quando tu escolhe comprar uma sede ou ir para um espaço maior, ou tu reduzir teu negócio, todas as decisões que tu toma fora do financeiro vão refletir no financeiro. As pessoas acham que tomam decisões financeiras. Elas não tomam decisões financeiras. Elas tomam decisões operacionais que refletem no financeiro. Então, quando a pessoa diz eu preciso cortar custo, ela acha que está tomando uma decisão financeira. Mas cortar custo numa decisão financeira é riscar no Excel. Só que resolveu só riscar no Excel? Não, tu tem que tomar uma atitude. Como tu corta o custo? Eu vou ter que sair de uma sede grande para uma sede menor. Isso não é uma decisão financeira. Isso é uma decisão operacional. Qual é o impacto disso na minha operação? Então, a reflexão que esse empresário tem que fazer é essa. Eu tenho a meta agora. Eu sei que eu preciso faturar tanto na estrutura atual. É matemático. Se eu não tenho como chegar nessa meta de faturamento, eu tenho que faturar menos. Para eu faturar menos, o meu custo tem que ser menor. E aí eu tenho que começar a olhar, custo a custo, o que eu posso cortar, mas acima de tudo, como que eu corto aquele custo e qual é o impacto que cortar aquele custo tem no meu negócio. Então, minha folha de pagamento está inchada. Então, eu vou sair de 5 funcionários para 4. Qual é o impacto disso? Qual dos 5 tu vai dispensar? Tá, eu vou dispensar o fulaninho. Tá, mas o que ele faz? Qual é a consequência disso? Né? Minha sede está muito grande, meu aluguel está muito alto. Eu vou para um imóvel com aluguel mais barato. Qual é o impacto disso? Então você vai olhar para custo, você vai deliberar, a matemática está posta. Meu custo está X, eu preciso trazer ele para Y. Ok. Para eu trazer de X para Y, eu tenho que cortar custo. Aonde eu vou cortar e qual é a consequência disso? Que ações eu tenho que fazer para que, mais uma vez, as minhas decisões operacionais vão refletir naquele número que eu estou perseguindo. Então, as decisões, elas não são financeiras, elas são operacionais que reverberam no financeiro. E que o ideal é que elas estejam ancoradas em dados, né? Em visualizar a situação da empresa. Sempre, sempre, sempre. Eu gosto de trazer um exemplo que eu vivenciei há muito tempo atrás. Eu fui convidado para participar de uma pesquisa de mercado. Então, empresas grandes, quando elas querem fazer algum movimento de mercado, lançar um produto, mudar algum produto, algum serviço, elas costumam fazer o que a gente chama de grupo focal. Contratam, né? Tu é contratado, né? Por uma empresa especializada. Então, estávamos nós numa sala, 10 pessoas, e o foco, o cliente, a gente sabia que era uma companhia aérea. Eles não citaram qual era a companhia aérea, eles não citam nunca qual é a companhia, qual é o cliente, né? E aí a gente começou a falar da experiência de voar, tudo mais, e aí nós que somos gaúchos saudosos da Varig, né? Então, a gente fala, não, porque a comida da Varig, do tempo, eu tive prazer de viajar pela Varig, então era comida quente, aquela coisa maravilhosa e tal, e aí criticando as companhias atuais e falamos, então, da questão da alimentação, né? E o foco era falar da parte da alimentação dentro de um voo. E aí a pergunta que matou tudo foi: o quanto tu escolhe a companhia aérea que tu vai viajar baseada no cardápio? Ninguém escolhe companhia aérea baseada no cardápio. Tu escolhe baseado se o preço está competitivo, se tu pode pagar por esse preço, se a conexão te atende, se o horário te atende, se tu consegue ir e voltar no dia que tu precisa. Os critérios de decisão do cliente não é a Butter Toffles que aquela companhia entregava, nem o aviãozinho de gelatina que a outra companhia entregava. Tu não vai deixar de voar porque agora a companhia da gelatina não te dá mais gelatina. A companhia da Butter Toffles não te dá mais balinha Butter Toffles. Então, isso é um custo que tu pode eliminar. Por quê? Porque isso não auxilia na tomada de decisão do cliente. Esse é o tipo de análise. Eu trago esse exemplo para a pessoa refletir essas análises, né? Eu tenho uma estrutura de custo que daqui a pouco melhora a experiência do meu cliente. Pô, melhorava, né? Tu sabia que tu vai entrar na companhia, tu vai ganhar uma balinha, tudo mais. Só que mudou teu critério de decisão?
Mudou que tu vai trocar A e B? Talvez se todos os outros parâmetros fossem iguais, no mesmo horário o voo, a conexão também me atende. Com certeza. Aí aquele passa a ser um critério talvez de desempate. Mas o atendimento é melhor, tudo mais. Então, esse é o tipo de análise. Eu não estou aqui defendendo que a gente tem que precarizar a qualidade do atendimento, tá, pessoal? Eu só estou trazendo como um exemplo de quando você for olhar para o teu financeiro e tomar uma decisão que tu quer que reverbere no financeiro, principalmente em redução de custo, faça essas reflexões. Qual é o impacto que eu vou ter no meu operacional? Na relação com a minha equipe, por exemplo, né? Eu não vou estressar demais a equipe, forçar eles demais numa produção que eles não são capazes. Na minha estrutura física, como é que é o impacto de eu ir para uma sede maior para menor? Ele é viável mesmo? Eu não vou perder eficiência, produtividade? Na experiência do cliente, se eu cortar a balinha de gelatina, se eu cortar a butter toffee, se eu cortar o cafezinho, qual é o impacto real que eu vou ter? Então, essas são as análises que o empresário tem que fazer e que vão reverberar no financeiro. E aqui a gente fala de redução de custo, mas também vale para aumento de venda, porque é uma relação financeira, né? Ou eu reduzo custo, ou eu aumento venda. É assim que a minha empresa vai ser sustentável. Chega momentos que só reduzir custo não adianta. Tu já não tem aonde cortar custo. Tu obrigatoriamente tem que aumentar a venda. E aí aqui também eu tenho que ser inteligente, né? Para aumentar a venda, que ações que eu vou executar? Como eu vou comunicar melhor o meu produto? Talvez a minha margem não esteja adequada. Eu estou trabalhando numa formação de preço errada, então eu tenho que adequar minha formação de preço. Mas qual é o impacto na venda, na percepção do cliente? Tudo isso são análises que o cliente tem que fazer, né? Que o empresário tem que fazer para chegar no resultado financeiro. E lá no final do dia, o que ele está vislumbrando no Excel dele, no sistema dele como meta, está acontecendo. Seja em receita, seja em custo. E muitas vezes essa segunda opção, ou seja, eu vou aumentar, não que elas tenham uma hierarquia, né? Mas eu vou aumentar a receita, né? Eu vou aumentar o meu faturamento, minhas vendas, minhas conversões. Demanda também um investimento, quer dizer, eu vou, né, jogar lá na frente, eu vou apostar, eu vou, né, vou crescer para aumentar também o meu faturamento. E aí muitas vezes se opta por uma tomada de crédito, que hoje a gente está também muitos empreendedores, né, numa sinuca, quer dizer, muitos estão tomando crédito justamente para se recuperar. Então, o que a gente pode falar um pouquinho para que isso não se torne só uma prestação a mais, né? Exatamente. Como tomar esse crédito com responsabilidade e o que fazer no momento que se tem acesso a ele? Primeiro ponto é entender essa viabilidade que a gente falou antes, né? Se o teu negócio ele não é viável economicamente, ou seja, o que tu vende hoje não é suficiente para cobrir teus custos, tu vai acumular dívida ao longo do tempo. Às vezes leva meses, talvez anos para tu perceber, porque tu vai fazendo movimentos do dia a dia que mascaram a inviabilidade do negócio. Um exemplo que eu dou é o estoque. O estoque vai diminuindo, tu está vendendo, então o dinheiro está entrando, só que tu não está repondo esse estoque. Por quê? Porque tu não tem dinheiro, porque a tua conta não fecha. Tu paga aluguel, funcionário, os custos fixos, falta dinheiro, e tu não enxerga por quê? Porque tu está repondo menos estoque, por exemplo. E aí lá na frente tu vai ver que tu não tem mais estoque para vender, não tem mais dinheiro para comprar estoque, teu negócio estava inviável há muito tempo e tu não viu. Então a primeira tarefa é entender isso. Se tu tem um negócio que hoje a conta já não fecha, quando tu pega um empréstimo para tapar o buraco, tu resolveu o problema de curto prazo. Só que, bem como tu falou, passou o período de carência que o banco vai te dar, que a instituição financeira te dá, tu tem que pagar. Ou seja, tu aumentou teu custo, aumento de custo é aumento de meta de venda. Pô, mas tu já não batia a primeira meta. Tu já era inviável na tua venda, né? Tu já não vendia o suficiente nem pro custo tradicional. Agora tu tem que vender mais ainda porque tu tem um empréstimo a pagar. Se tu não tem, primeiro de tudo, essa consciência, tu tá tapando um buraco, tu tá fechando o olho pra tua realidade de negócio e tu vai ter um problema lá na frente. Então, o primeiro quadro é esse. Tu tem que ter consciência da realidade da tua empresa. Tendo essa consciência, tu vai enxergar efetivamente por que tu precisa do crédito. Meu negócio ele era viável, veio uma enchente, destruiu o meu estoque, destruiu a minha estrutura física, eu precisei gastar para reformar e repor estoque. Então, eu tenho um problema pontual que eu estou resolvendo, o empréstimo vai me ajudar para isso. Mas o meu negócio é viável. Então, tá tudo certo. Tu talvez tenha que potencializar um pouco mais a venda para cobrir agora essa perda que tu teve com as enchentes, né? Ou o meu negócio era viável, eu não tive perda física, mas a venda diminuiu, como a pesquisa do Sebrae mostra. Então, meu negócio temporariamente é inviável. Ele vende menos do que deveria para existir
então eu vou usar esse recurso para equilibrar as minhas finanças, equilibrar o meu fluxo de caixa, enquanto eu consigo fazer ações ou de redução de custo ou de melhora da venda para voltar a vender o que eu vendia antes, né? E com isso cobrir aquele custo. Então, mais uma vez, eu tenho consciência dos motivos que me fizeram pegar esse empréstimo. Esse é o ponto importante. Por que tu está pegando um crédito? Qual é o motivo e quais ações tu está fazendo para resolver aquele motivo? Para que tu não precise, daqui 3, 4, 6 meses, buscar outro crédito. E quanto mais, mesmo que hoje eu tenha capacidade de endividamento, ou seja, o banco está disposto a emprestar dinheiro para mim, se eu pegar 1, 2, 3, 4 empréstimos, chega uma hora que a instituição financeira diz, chegou, né? Tua capacidade de endividamento já chegou no limite, tu não tem mais como se endividar. E tu não resolveu o problema que causava a necessidade do recurso. Então, esse é o olhar que o empresário tem que ter. Entender a sua viabilidade para entender exatamente os motivos que fazem ele precisar de crédito, tá? Crédito, já diz a minha colega da área de acesso a crédito, ela diz sempre, né? Crédito é remédio. E como todo remédio, se tu tomar demais, vira veneno. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Pois é. E quais são as opções hoje, as principais, assim, e até a gente traz outro dado da pesquisa que aponta que 58% dos empreendedores que foram ouvidos relataram que pretendem acessar crédito nos próximos meses, né? Para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, pagamento de dívidas ou inovação. Primeiro que dentro disso, acho que o capital de giro talvez seja, né, o mais premente, assim, porque é uma situação emergencial, né? Possivelmente desses que responderam, a maioria vai buscar para capital de giro, que é o dinheiro que entra no caixa, onde o banco não te pergunta o que tu vai fazer com o dinheiro, tu não tem que prestar contas de como tu usou esse recurso, e servem para isso, para dar aquele fôlego que a empresa perdeu em virtude das enchentes, né? Esse recurso ele tem de ser o mais caro de todos que tu listou, justamente por isso, né? Como ele é um recurso onde tu não tem uma coprestação junto à instituição financeira, tu não tem uma prestação de contas que tu faz além de pagar o financiamento, né, o empréstimo que tu fez, então nesse caso é um juros mais alto. Por isso que é importante entender claramente o volume de recurso que tu precisa e buscar na medida certa aquele recurso, para tu não te endividar mais do que tu realmente precisa, né? Então, as linhas de capital de giro são as mais comuns. Todas as instituições financeiras têm alguma linha de capital de giro e essas foram as linhas que surgiram políticas públicas para apoiar, seja do governo do estado ou do governo federal, subsidiando taxa de juros, ou seja, pagando parte do custo de juros e, em alguns casos, inclusive, pagando parte da parcela, né? Ou seja, pagando lá na instituição financeira parte do empréstimo que o empresário tomou, né? Se a empresa está numa fase que ela precisa repor uma máquina ou equipamento que ela perdeu com as enchentes, ou setores que eventualmente cresceram em virtude das enchentes, tem aquele ditado que diz, né? Tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Infelizmente, né, a gente teve um crescimento de alguns setores em virtude das enchentes, né? Equipamentos de EPI, nunca se vendeu tanta bota como antes, né? Então a tragédia também traz consumo de outros itens e essas empresas cresceram em virtude disso. Essas empresas podem estar precisando agora de equipamento para aumentar a sua produção. Para isso, existem linhas específicas. Então, também é importante, quando esse empresário for buscar crédito, ele tem essa clareza de para que ele quer um recurso. Porque baseado no que ele quer o recurso, ele vai buscar linhas de crédito específicas. Existem linhas específicas para compra de máquina e equipamento, que são taxas mais baratas. Por quê? Primeiro que tu tem a máquina e o equipamento como garantia desse empréstimo. Depois que uma empresa que está comprando máquina e equipamento, ela está se modernizando, ela é uma empresa que tem de ser saudável, ela está crescendo. Então a percepção de risco do banco, da instituição é outra, a taxa é outra. Né? Muitas linhas de compra de máquina e equipamento já existem por tradição, não é em virtude das enchentes, já possuem algum tipo de apoio governamental, subsídio na taxa de juros, políticas específicas. Né? O mesmo vale para a compra de imóveis para a empresa. Então, você quer ir para a sua sede própria, existem linhas para isso. E também existem os editais de subvenção para projetos de inovação, que também possuem suas regras específicas e que apoiam políticas de inovação que uma empresa venha a ter para processo ou para produto, tá? Entendendo para que a empresa quer o recurso, ela tem que ir na instituição financeira que ela tem relacionamento e buscar a linha específica.
Algumas linhas podem não ter naquela instituição que ele já tem relacionamento. Então ele busca a instituição que tem aquela linha específica para aquela necessidade dele, que a tendência é que ele vai buscar uma taxa de juros mais atrativa, tá? Muito cuidado para empresas que querem usar recurso para crescer e estão usando capital de giro, porque é o custo mais alto. Capital de giro é para o dia a dia. Se tu está crescendo eventualmente o teu negócio, busque linhas de créditos focados em crescimento de negócio, para reestruturação, para compra de sede, para máquinas e equipamentos, para projetos de inovação. Tem também a questão de estar apto, né, a aderir a determinada linha de crédito, né? Então acho que o empreendedor também tem que estar atento a isso, né? Um dos anúncios recentes, inclusive, no final de agosto de 2024, agora durante a Expo Inter, foi do aporte de 1 bilhão no Fundo de Aval de Amparo, né, o FAMP. Como que isso ajuda os empreendedores? Acho que é bom desmistificar também um pouquinho isso, né? Ah, perfeito. Sabe que quando saiu esse anúncio, e a gente vive constantemente com a notícia de que o Sebrae está emprestando dinheiro, né? E agora nas enchentes volta a notícia de que o Sebrae está emprestando dinheiro. Nós tivemos sim, inclusive, uma ação específica onde o Sebrae estava reembolsando até R$15 mil dos pequenos negócios atingidos pelas cheias para empresas que compraram máquinas, equipamentos e reestruturaram, que tinha uma regra muito específica. Mas não era nenhum empréstimo, era uma política de reembolso. Ultra emergencial. E ultra emergencial, né? Ela é inclusive uma política específica para situações de calamidade, da qual o Sebrae apoia o pequeno negócio como um mecanismo dele reabrir o mais rápido possível. Então, o Sebrae faz esse apoio por reembolso de despesas que ele teve dentro das regras, tá? Então, também já não é um empréstimo, porque o Sebrae não é instituição financeira. O Sebrae é um serviço social autônomo que apoia o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. No que diz respeito a crédito, o Sebrae apoia com conteúdos, o próprio podcast que a gente está fazendo aqui, com materiais, com capacitações e também com a sua influência trabalhando junto aos governos nas políticas públicas de apoio ao pequeno negócio. E aí, uma outra ação que o Sebrae faz relacionada a isso é o FAMP, Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa. Ele é um fundo que já existe há mais de 30 anos, onde esse fundo foi constituído para ser o avalista de operações de crédito. Quando você vai tomar dinheiro emprestado numa instituição financeira, a instituição sempre exige um avalista. Alguém que vai se responsabilizar pelo pagamento do empréstimo, alguém ou algo, né? Caso aquela empresa não pague. Tem 2 exemplos que é fácil das pessoas entenderem. A primeira é o aluguel, né? Se você vai alugar um imóvel, a imobiliária não pede 2 avalistas que tem um imóvel próprio? Por quê? Porque ela está dizendo, Pedro, se tu não pagar teu aluguel, eu vou acionar o avalista e o avalista vai pagar e ele tem que ter um imóvel próprio ou dois, porque daí se o avalista também não pagar, eu vou acionar o avalista para tirar a casa dele para pagar o teu aluguel. O Barão de Itararé tinha uma frase atribuída a ele, pelo menos, que dizia que o banco, a instituição financeira, empresta o dinheiro depois que você prova que não precisa do dinheiro dele. Então eu tenho 1.000 pessoas que poderiam me cobrir esse valor. Aí a instituição Exatamente. Empresta, né? Até porque a instituição financeira ela é uma empresa que visa lucro, assim como a tua empresa, né? Quem está nos ouvindo tem uma empresa que tem o objetivo de ter lucro. O banco é igual. Exato. Se a empresa não vai vender para uma pessoa que está negativada no Serasa, por que o banco vai vender o seu produto, que é o dinheiro, para uma empresa que está negativada no Serasa? Então, o que acontece? O banco pede uma garantia. Essa garantia ela pode ser real. Se eu vou comprar uma casa, um imóvel, uma sede própria para minha empresa, o próprio imóvel é a garantia. Se eu vou comprar uma máquina, um equipamento caro para minha empresa, nesses empréstimos focados em máquinas e equipamentos, a máquina e o equipamento é a garantia. Se eu vou comprar um carro para a frota da empresa, o carro é a garantia. Em alguns casos, o próprio dono é a garantia. Ele assina lá. Eu, Rômulo, pessoa física, vou pagar o empréstimo se a pessoa física da minha empresa não pagar. Só que, em alguns casos, o banco ele quer uma garantia além da assinatura do dono. Ele quer algo que seja real, algo que realmente gere um risco menor. E aí entram os fundos de avais. São fundos, são empresas privadas que garantem este empréstimo, que dizem para o banco, para a instituição financeira, se o Pedro não pagar, se a empresa do Pedro não pagar, eu pago e a dívida passa a ser minha, o Pedro comigo, não mais com a instituição. Isso reduz o risco do banco,
reduz a taxa de juros e atende esse requisito que o banco exige de ter um garantidor, uma garantia. E aí entra então o fundo de aval, que tem mais de 30 anos, tá? Onde os pequenos negócios podem usar deste fundo de aval para ser o seu garantidor. Não é um seguro, ou seja, se a empresa não pagar o empréstimo para a instituição financeira aciona o fundo de aval vai lá e paga. E agora essa empresa está devendo para o fundo de aval, que vai tomar as medidas cabíveis para cobrar. Então não é um seguro, não é assim, não paguei o banco, não paguei o fundo de aval, tá tudo bem. Não tá, tu vai ser acionado juridicamente igual o banco te acionaria. Só que como não é mais o banco, porque o banco recebeu, a tua taxa é menor lá com eles, tá? Este é o papel do fundo de aval. O anúncio que foi feito final de agosto, ele traz uma melhoria nas condições que as empresas podem acessar o FAMP. Antes deste anúncio, tinha duas questões importantes do FAMP. Primeiro que o FAMP ele não garantia todo o valor do empréstimo, ele garantia só 80% do valor. A partir desse anúncio, o FAMP passa até o dia 30 de outubro, final do mês de outubro, a garantir 100% do valor do empréstimo. Na prática, o que significa? Quando tu ficar devendo uma parcela lá no banco, caso tu fique devendo, antes o FAMP só ressarcia 80% do valor e a instituição ainda te negativava em 20%, cobrava lá 20%. Agora o FAMP vai lá e cobre 100% da parcela e aí tu está devendo para o fundo 100% do valor e não mais 80%. Tá? Então isso é um benefício. Né? Amplia a segurança da instituição financeira, potencializa a redução de taxa de juros. E o segundo fator é que acessar esse recurso do FAMP tem um custo para o empresário. Ele paga uma taxa para o fundo, porque o fundo é uma empresa privada que tem que se sustentar. Isso ficou gratuito, então empresas que acessarem crédito tendo o FAMP como garantidor até o final de outubro, estando numa cidade com o decreto de calamidade pública, não paga essa taxa. Então, acessa o fundo sem nenhum custo, com o fundo garantindo 100% do crédito tomado na instituição financeira. Então, esses foram os benefícios que foram anunciados na Expo Inter. E esse 1 bi, o que é? É o valor do recurso que foi aportado no fundo, para o fundo fazer frente a essa garantia. Porque para o fundo garantir, ele tem que ter o dinheiro, né? Sim. Porque como é que o banco vai aceitar só um papel? O banco quer ter a segurança de que o dinheiro está lá. Ele vai lá e acessa o dinheiro para cobrir a despesa, né? Então é um facilitador. Um facilitador do processo, né? Ele cumpre um requisito que o banco exige, que é ter uma garantia. Para acessar essas linhas. Bom, e aí, tudo que a gente já falou sobre as linhas, né? Bom, Rômulo, agradeço por mais uma aula aqui pra gente. Como tu falaste, não gosto de dar dicas, né? Mas se quiser deixar um recado final aí pros empreendedores, para que eles tomem cuidado aí das suas finanças. Eu sempre digo, né, que ninguém gosta de financeiro. A gente é ensinado a não gostar de matemática na escola, né? São poucas as pessoas que gostam de matemática. E finanças é número, é olhar para o número mesmo, né? Ninguém abre negócio para cuidar de planilha. Ninguém acordou essa semana e disse, eu gosto tanto de preencher um Excel, vou abrir uma loja de roupa que eu vou ter um Excel para preencher. Roupa é só desculpa, eu quero mesmo a planilha. Eu quero mesmo a planilha. Ninguém faz isso. Então, nós não abrimos um negócio para fazer gestão. A gente abre um negócio porque a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, quer ganhar mais do que se eu fosse colaborador numa empresa, porque eu quero ter liberdade, porque eu gosto daquele produto, eu gosto daquele serviço, eu me identifico, só que vem amarrado a responsabilidade de fazer gestão. Afinal, é o teu dinheiro, né? Tu está investindo o teu dinheiro, o teu tempo, teus relacionamentos pessoais naquele negócio. Então, se eu posso deixar um recado final infelizmente ou felizmente, quando você tem um negócio, você tem que colocar na sua rotina fazer gestão. É isso que vai garantir a continuidade do negócio. Vender é muito importante. A atividade mais importante do negócio é vender, senão tu não tem um negócio. Mas a segunda é tu sentar a bunda na cadeira, ligar o teu computador, seja num Excel, ou pegar um caderno ou um sistema e lançar o que tu vendeu, o que tu comprou, o que tu pagou, o que tu recebeu, para entender se o teu negócio está indo no caminho certo. Senão tu não tem um negócio, tu tem um hobby. Sempre digo isso, né? Negócio que não dá lucro não é negócio, é hobby. Que daí no hobby a gente se permite gastar dinheiro, né? E negócio não é para gastar dinheiro, negócio é para nos dar dinheiro. Então, essa é a dica que eu digo para todo mundo, e inclusive encerro as minhas palestras dizendo, né? O segredo do bom negócio é bunda na cadeira, fazendo gestão em algum momento do teu dia, da tua semana, do teu mês. Aí tu passa a ter um negócio.
Perfeito. Bom, e para quem quiser saber mais, quiser contar com a ajuda, com a orientação do Sebrae RS, como é que pode entrar em contato, ter acesso? Pode visitar uma das nossas unidades de atendimento, né, dos nossos espaços de negócio espalhados no estado, pela nossa central de atendimento, 7x24, 0800 570 0800, fácil aí, as nossas analistas estão prontos para apoiar, tirar dúvidas, indicar material, no nosso portal, né, sebrae-rs.com.br, nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Threads, né, estamos no YouTube, né, não estamos mais naquela outra que foi bloqueada por enquanto, estamos lá, né, se ela voltar, seguiremos lá, né, está em stand-by, mas nas redes sociais principais, né? Então, aonde o empresário quiser nos buscar, tem aplicativo também, né? Baixar o aplicativo do Sebrae, ou seja, tudo que é lugar, né? O cara abriu a torneira do chuveiro, vai descer água do Sebrae. Então, onde o empresário quiser, ele vai encontrar um Sebrae para apoiar ele, é o nosso papel, a nossa missão, é sempre um prazer fazer com que os pequenos negócios cresçam, se desenvolvam e evoluam. Perfeito. Bom, a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do Plano de Voo. Quem gostou das sugestões trazidas aqui pelo Rômulo, fica o convite para ouvir também o episódio 189, que ele traz outras ideias para os empreendedores organizarem as finanças. Rômulo, obrigado pela participação. Eu que agradeço aí pelo convite, sempre um prazer estar aqui no Plano de Voo. Perfeito. Bom, nosso muito obrigado também para você que nos acompanhou até o pouso deste voo. Se você tem alguma dúvida, envie para o Sebrae pelo WhatsApp. O link está na descrição deste episódio. Nos acompanhe nas redes sociais, como disse o Rômulo, ou acesse sebrae-rs.com.br para acompanhar todas as notícias e programas disponíveis. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo e técnica e edição de Felipe Vilela, da Padrinho Conteúdo. Eu sou o Pedro Pereira e até o próximo Plano de Voo.